Palavra dom. Boa noite a todos vocês. Tem alguém aí? Tem eu aqui e vai aparecer um gato bem aqui na minha frente. A palavra dom, ela foi feita para nós, seres humanos. Porque os anjos, eles não precisam de dons. Mas não adianta você ter o dom da língua, não adianta você ter o dom da cura, não adianta você ter o dom da profecia, não adianta você ter o dom da música, se você não tiver o dom da caridade, do amor. Se você tiver todos os outros dons que eu falei, muito mais que existem, da profecia, da libertação, e se você não tiver o da caridade, nenhum deles vai absorver aos olhos de Deus o dom da caridade. Você pode falar em línguas. Poxa, tem muitos evangélicos que falam assim: ah, eu falei de línguas, eu fui concebido pelo Espírito Santo de Deus, mas se você não tiver o dom da caridade, esse dom não vai valer de nada. Então Deus dá o livre-arbítrio, Deus concede, Deus habita, Ele está. Mas se você não tiver o da caridade, você não vai a lugar nenhum. Eu queria contar um pouco sobre o meu testemunho de vida, a qual eu já tive aos olhos 3 livramentos de mortes que eu considero de morte. Agora eu tive outros livramentos também. Tá aqui ela, ó. Vai aparecer aqui. Eu tive outros livramentos também que eu nem considero de morte. Aonde eu vivia? Na fornicação? Não, porque eu nunca fui casado. Fornicação é para aquele que é casado, que tem o seu cônjuge, a sua esposa e procura cobiçar. Talvez não a mulher do próximo, ou talvez cobiçam a sua mulher e você não sabe. Ou seja, sendo casado é praticada uma fornicação quando você tem uma outra pessoa. Mas eu sempre cometi o adultério, porque eu nunca fui casado. Ou seja, se você mora junto, você não é casado, então você não segue a lei do seu país. Que Deus manda você seguir a lei do seu país. Então a fornicação é para todos aqueles que foram casados. Ela está aqui me ouvindo, ó, mas ela vai aparecer. E o adultério para mim, que nunca fui casado, mas sempre pretendia me casar. Então vou contar do meu testemunho de vida, onde eu tive 3 livramentos aos olhos. 2008, linha amarela, vermelha ou azul, quem é de Macaé vai dizer. Vindo do Imburo, sentido a Macaé, onde a gente pega aquela estátua grandona que virando à direita, a gente vai lá para o necrotério, onde se faz a autópsia de corpo, aí da cidade de Macaé. Eu tive um livramento nessa via aí, onde eu ia cair em um buraco, não sei se hoje mais existe um buraco, 2008, mas um engenheiro que estava junto comigo na direção, que sempre cochilava 5, 4 e meia da manhã que a gente saía daqui, o Wellington, algumas pessoas conhecem o Wellington, mas não estou dizendo qual Wellington, então dá para você pegar a visão do contexto que eu estou falando. Ele dormiu na direção aonde Deus abençoou o propósito na minha, ou não, propósito na minha vida, aonde eu percebia, aonde Deus manda orar e vigiar. Então eu não estava orando, como eu voltei a orar agora há poucos tempos. Mas eu sempre fui um vigiador, eu sempre vigiei. Eu percebia que ele estava com sono, então eu ia deixar ele na direção sem vigiar ele. Opa, ele está na direção e eu estou sentado do lado dele. E ali era acidente para morte. Eu percebi que ele dormiu na direção, segurei com toda a cautela e cuidado, puxei a direção e bati na perna dele e disse: Ué, você dormiu, cara? Ah, não fala para ninguém não. Depois de muitos anos eu contei para uma pessoa. Hoje muitas pessoas sabem, mas nem lembram desse fato. Segundo o livramento de Deus, aos olhos, 2015, mais de 20 homens armados, onde estava eu, vindo da cidade de São Pedro da Aldeia, onde eu estava trabalhando de encarregado de obras no condomínio Solar da Lagoa, e muitos que estão aqui lembram, sabem, e sabem que é verídico que eu trabalhei lá, mas esse fato que eu vou contar, muitos poucos sabem, talvez até só quem participou junto, que foi meu irmão, o Carlos Magno e o Júnior, de um outro bairro, que tem um tempo que eu não vejo os dois, mas onde a gente vai se reconhecer. Mais de 20 homens armados em uma situação que a gente estava vindo aproximadamente 6 horas da noite, né? 6h10, já é noite,
mas ainda estava aquele dia e a noite caindo em cima de um quebra-mola. Quando eu virei com o carro, talvez o farol ligado demais, ou por eu estar com o carro cheio, dei aquela quebrada, que é normal, quem é motorista sabe dar aquela quebrada no quebra-mola para poder não roçar o carro. Quando eu virei numa certa comunidade, mais de 20 homens armados, veio saindo aos poucos, atira, 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 que são eles, atira. E é dentro do carro eu escutei, a calma foi tão grande que eu não prossegui com o carro. O normal de quem não tem a consciência ou talvez o nervosismo bate, é acelerar o carro e correr. Eu parei no mesmo lugar, mais um pouco acima do quebra-mola. E a gente foi revistado como se eles fossem autoridade, como se fosse polícia. E ninguém deu um tiro, porque se um desse, todos eles dariam um tiro, cara. E ali seriam 4 vidas, 4 almas, com certeza mortas. Ou seja, não sei se foi por mim, ou se foi pelo meu irmão, ou se foi pelos dois que estavam atrás. Eu não sei onde eles estão hoje, o que eles praticam, o que eles fazem. Mas o que eu fazia naquela época, eu tenho certeza que hoje eu não faço mais, que é a fornicação, não o adultério, porque eu nunca fui casado. E eu sempre tive na minha mente, na minha consciência, na minha cabeça, um planejamento desde a idade de 18 anos, casar quando eu tivesse 42, 43, 44 anos, para depois que casasse, viver para minha família o que viver para minha família o que eu já tinha vivido antes e não precisava mais buscar fora do meu casamento, porque eu já sabia e já conhecia. Só que lá naquele caso foi livramento de Deus, mais de 20 homens armados, atira, atira e ninguém deu um tiro. 2015, não lembro o ano, a data, o mês, mas 2016, esse não tem como esquecer. Eu sempre falo para as pessoas que foi do dia 20. Muitas pessoas, não, poucas, sabem do meu acidente de trabalho em 2016. Talvez um ano, 11 meses, 9 meses depois, onde eu tive traumatismo craniano, ar no cérebro, ponto de inflamações no cérebro e alguns hemorrágicos. Deu um corte aqui, não sei se vocês conseguem ver, e tive escolamento serroso da região macular. Ou seja, ali foi uma obra do mal me empurrou, hoje eu peguei essa alma. E Deus lá embaixo passou o facão, passou a espada dos gumes, passou tudo e me deu novamente a chance de me arrepender bem depois, né? Que já são 7 anos que se passou e hoje, literalmente, eu falo para vocês do fundo do meu coração e da alma. Coração, quando eu falo, é o cérebro, porque ninguém acontece um fato de manhã cedo que constrange a pessoa ou que alguém fale mal ou que alguém discuta comigo ou com você, que à noite, quando você for dormir, é o seu coração que está pensando. Não tem como. Se alguém te trair, e aí à noite, na hora de você dormir, é o seu coração que pensa, é o seu cérebro? É o seu cérebro. O coração é um órgão como qualquer outro. Eu estou errado. O seu cérebro te acusa, o seu cérebro pensa. É bem mais ou menos assim, não. A verdade é assim. Se você tiver uma morte cerebral, todo órgão do seu corpo que esteja bom é aproveitável. Ou não é? Pegou a visão? Se você tem uma morte cerebral, os médicos, a psicóloga vai chegar para a família e vai falar: olha, seu filho, sua filha, sua mãe, seu neto, seu sobrinho, passarinho, papagaio teve uma morte cerebral e todos os tecidos dos seus órgãos são aproveitáveis. Vocês querem doar? Eu, particularmente, doaria o meu corpo por completo que fosse aproveitável. Mas quando você tem uma morte cerebral, algum psicólogo, médico, alguma pessoa pergunta para você: você quer doar o cérebro da sua família, do seu ante querido? Não tem como, porque o cérebro não doa. Então o coração não é isso aqui. Isso aqui é um órgão como qualquer outro. O coração está aqui na sua mente. Pegou a visão do que eu estou te falando? Então é mais ou menos assim. Eu tive esse acidente aí, aonde para mim foi uma libertação da minha vida. Isso aqui não é um testemunho, talvez seja um testemunho, mas o testemunho eu quero dar dentro de uma igreja ainda, cara. E vocês vão contemplar esse testemunho. Então, como eu sempre digo que a gente pega a câmera, liga e filma, onde a filmagem não é boa porque o telefone não é bom, eu tive esse livramento mais uma vez. Hoje eu sou totalmente arrependido do que eu fiz na minha vida de aos olhos dos homens, top, boa. Um cara cheio de mulher, um cara sempre trabalhador, que sempre gostou de ajudar as pessoas.
que sempre foi humilde, que sempre correu atrás, não é? Bonito aos olhos dos homens, é aos olhos de Deus. Quando eu me acidentei em 2016, dia 20 foi o que eu achei que eu tinha me acidentado, mas um apontador disse para mim que foi no dia 21. Então eu considero como se o dia 21, que eu nem olhei na CAT, que é acidente de trabalho, o dia certo do meu acidente. Mas eu não estava, na verdade eu despertava no céu a ira de Deus. Com certeza eu despertava a ira de Deus no céu. Mas aos olhos dos humanos, pô, eu sempre fui um cara de procedência, igual eu já comentei aí. E aos olhos de Deus? E aos olhos de Deus eu era um cara totalmente errado. Tá pensando que é fácil você chegar aqui e do nada acender as câmeras assim e falar? Não é fácil não, eu sempre falei, tem alguém aí? Aí tem gente que comenta e fala, tem eu aqui. Então, fica aqui do meu lado, que é bem mais fácil dialogar do que eu sozinho falar, porque aqui você vai me interrogar, você vai me interpretar, e aí eu vou ter como te falar. Agora, falando assim, às vezes vem aquela coisa de esquecimento, vem aquela coisa que a gente não consegue. Você que acompanhou até aqui, vou te explicar o pecado, quando ele vem de dentro para fora e o pecado de fora para dentro. O pecado de dentro para fora, onde eu te falei sobre o adultério e a fornicação, é tudo o que o seu corpo deseja de fora, de dentro para fora. Esse é um pecado que mata a sua carne e a sua alma. Relacionamento que tenha sexo carnal ou que não seja consumado ou que seja consumado, porque o pecado, ele não está na consumação, o pecado está no que sua mente, não é o coração, é a sua mente desejou. Vamos lá. Se você tem maldade no coração, se você tem ignorância com a pessoa, se você tem arrogância com o ser humano, se você não tem a caridade, a caridade é o essencial. Lembra que eu falei lá no início que você pode ter todos os dons, mas se você não tiver a caridade para Deus não serve de nada? Então você mata a sua carne e a sua alma mediante essas coisas que eu estou te falando, que vem de dentro para fora. O que vem de fora para dentro, seu corpo bota para fora. Então isso aí não ira os olhos de Deus. Você pode estar pecando? Sim, eu estou pecando. Mas você não está pecando para a sua morte carnal e para a sua morte espiritual. Você está pecando para a sua morte carnal e espiritual quando você tira a vida de um inocente, porque é coisa que vem de dentro para fora, não é coisa que vem de fora para dentro. Quando você deseja a mulher do próximo, e assim é sucessivamente muitas as coisas. Talvez eu não tenha explicado da forma certa, mas vamos lá, o que vem de dentro para fora. O que vem de dentro para fora é a fornicação, é o adultério, é a maldade, é a inveja, é a ganância. Isso são coisas que vêm de dentro para fora. De dentro para fora. Uma palavra que você ofende alguém e você continua sempre ofendendo, sempre maltratando as pessoas. Então é coisas que vêm de dentro para fora. Então o que vem de fora para dentro são coisas que seu corpo consome e bota para fora. Deus perdoa. Literalmente, se eu hoje morrer aqui nesse exato momento fazendo essa live com vocês, o pecado de dentro para fora, talvez eu acho que eu não tenha não esteja cometendo em termos de adultério e fornicação. É difícil, literalmente difícil você fazer uma live sozinha onde tem cachorros na 10 segundos anterior, você vai ouvir cachorro latindo, então tira a sua concentração. Onde a gente não estuda, onde a gente não programa. O dia a dia faz com que a gente venha fazer essas lives. Mas em termo do meu testemunho, eu acabei nem terminando de contar. Eu comecei a pular as coisas, falando demais. Talvez muita gente não vai chegar até nesse final que eu cheguei aqui agora, porque já tem 14 minutos de live. Então são poucos que vão chegar. Mas os poucos que vão chegar, eu deixei o meu legado. Então não importa que seja um, dois, três, ou se vai chegar para 1 milhão de pessoas. Esse canal ele nunca foi o intuito dele ganhar dinheiro. Não, nunca foi, pô.
Porque se um dia esse canal de ganhar dinheiro, onde eu venho falando desde lá no início, esse dinheiro não é meu. Esse dinheiro é meu e seu, porque o nome do canal é Amor ao Próximo. Deixa seu like, seu comentário, compartilha mesmo que seja uma live que não é uma live desinteressante. Dá para você pegar um consentimentozinho, mesmo que seja pouco, do que eu falei do que é pecar, de dentro para fora e de fora para dentro. Fui.